Saúdo todos e queria falar com você que estou aqui na televisão búlgara, cristiana, em Bulgária, com o programa Céu Aberto na tua vida, céu aberto na sua casa, céu aberto no seu país, na sua nação, em todas as situações da sua vida, que os céus estejam abertos. Hoje eu quero falar aqui, continuar falando, sobre a presença do Espírito Santo, sobre o poder do Espírito Santo, sobre os dons do Espírito Santo e sobre as ações do Espírito Santo, sobre as promessas do Espírito Santo. E, inclusive, eu quero ler para você aqui em Marcos 1, aonde nós sabemos que João Batista veio preparar o caminho, para Jesus. E aqui em Marcos 1, versículo, vamos ler do 4 ao 8. E apareceu João Batista no deserto, preparando o batismo de arrependimento, para que remissão de pecados. Saiu a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando seu pecado, era batizado por ele no Rio Jordão. Às vezes, as vestes de João eram feitas de pele de camelo. Ele trazia cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregando, vendo após mim, vem aquele que é mais poderoso do que eu. Vê bem aqui, João pregava sobre Jesus. Aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de curvar-me, de desatar-lhe os correias das sandálias dos seus pés. E vós, tendo batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Aqui nós vemos o João, João, ele veio preparar, João Batista veio preparar o caminho para Jesus. Ele veio batizando, ele veio falando de quem era Jesus, que ele viria. Era um tempo ainda que Jesus não estava manifestando como Filho de Deus na terra, mas João Batista é aquele que preparou o caminho, falando de Jesus. Ele era um homem preparado, era um homem separado de tudo, para preparar o caminho de Jesus. Mas é maravilhoso isso, pensar que... Você já pensou, você preparar o caminho de Jesus? E hoje nós vivemos também numa época... levando o Evangelho de Jesus, nós estamos preparando o caminho, mas o caminho do retorno de Jesus. Que maravilha, Nós estamos preparando o retorno de Jesus, porque nós sabemos que Jesus vai voltar. E eu quero dizer para você, telespectadores, se você não sabe ainda que Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar, ele vai voltar nessa terra e ele vai buscar ele vai estar com aqueles que disse sim a ele. E é importante seguir a Jesus, aquele que serve a ele, aquele que segue a ele, é o que Jesus vai vir para esses que escolheu servir a ele, não escolheu servir outras coisas a não ser ele. E esse João Batista era esse que preparava. E hoje eu e você também estamos preparando o caminho para Jesus, o retorno de Jesus. E nesse momento, João Batista estava batizando, ele falava de Jesus, ele falava que estava vindo um que ia salvar, que ia transformar a vida, um que ia ser o salvador da humanidade, e esse ia ser o mestre que ia ensinar todas as coisas que o Pai Celeste tem para nós. João Batista falava de Jesus, que Jesus viria falar do Pai. Mas
João Batista já falou aqui, ó, eu vou batizar vocês. Aquelas pessoas se convertiam, aquelas pessoas acreditavam no que João Batista estava falando, na pregação de João Batista. Um homem simples, um homem separado, um homem cheio do Espírito, um homem pronto. É isso que Deus quer encontrar em mim e em você. Por acaso você já pensou, eu estou pronto? Eu sou uma pessoa pronta, eu sou um jovem pronto, eu sou uma mulher pronta, um homem pronto para preparar o caminho de um retorno de Jesus. Então você tem que ser separado. Você tem que ser separado de tudo, separado das intenções do mundo, das intenções malignas, da tristeza, da mágoa, do sofrimento que as pessoas nos trazem, as decepções que as pessoas nos trazem. É por isso que eu falo, se você não viver realmente sabendo quem você é, a sua identidade, é muito difícil a gente viver nessa terra como um cristão. É muito difícil porque nós estamos vendo a pior geração. Eu falo que hoje Deus fala de tantas formas conosco. Deus fala através da palavra, Deus fala através de uma pessoa, Deus fala através dos pastores, dos profetas. Deus fala através até do nosso filho, até do nosso cônjuge, até mesmo de uma pessoa que a gente ainda nem sabe se ela conhece a Deus. Ela está falando algo e Deus está falando com a gente. Hoje Deus fala de toda maneira. E o que acontece? Nós não obedecemos. Nós não damos crédito. Nós deixamos isso de lado. Eu falo sempre que tem um personagem na Bíblia que eu quero conhecer quando eu estiver ali com Jesus. Eu quero conhecer, muitos querem conhecer Paulo, outros querem... Eu quero fazer uma pergunta, sabe para quem? Para Noé. Quero fazer uma pergunta para Noé. Eu quero falar, Noé, senta aqui, Noé. Quero falar com você, Noé. Eu quero saber, cara, como é que você ouviu, Deus veio, falou para você uma vez só. Faça uma arca. Faça uma arca que eu vou destruir a terra com chuvas. Eu vou destruir a terra. E eu preciso, Noé, que você faça essa arca. E Noé, ele deu as medidas, ele deu tudo que Noé precisava. Ele deu ali para Noé a planta dessa arca. E Noé foi escrevendo, Noé foi vendo as medidas do que seria feito, como seria feito. Mas você sabe o que aconteceu? Ele não voltou para falar de novo. Ele não voltou para falar, olha, Noé, então vamos negociar, e assim, está dando certo, não está dando certo, é isso mesmo? Não, a palavra fala que ele não falou de novo com Noé. E Noé vivia numa geração, naquele tempo, que não tinha o que nós temos hoje. Nós temos homens de Deus, nós temos mulheres de Deus, nós temos boas igrejas, nós temos os profetas, nós temos a palavra de Deus completa aqui, porque naquele tempo o único livro que existia era o livro de Isaías. Eu nem sei ainda lá, isso deixamos para os teólogos, né? Qual livro que existia, mas nós não tínhamos nada disso. Hoje as pessoas têm, tantas pessoas. Quando você não entende, você vai a uma pessoa e ela fala, ela te explica, ela conta a história, ela fala como que é, o que a palavra disse. Você quer saber mais, você procura um mestre na palavra, ele te ensina. Você procura um teólogo, ele te ensina. Mas Noé, quem tinha? Que tinha Noé naquela época? Noé não tinha ninguém. Era uma geração perdida já, por isso que Deus quis destruir. Já era uma geração que não aceitava Deus. Era uma geração que blasfemava contra Deus. Era uma geração idólatra totalmente. Não encontrava um justo ali. O único justo que Deus encontrou ali foi Noé, sua família.
E Noé não tinha nem com quem trocar uma ideia, dizer assim, o que você acha? Deus falou isso para mim, o que você acha? Como hoje nós temos pessoas que chegam para nós como líder e falam, olha, Deus falou isso para mim, o que você acha? Você acha que eu devo fazer? Você acha que isso vai dar certo? Deus falou e ainda você vem e pergunta para alguém, né? Nós temos sempre assim. Eu tenho sempre uma coisa com isso. Eu falo que se alguém chegar para mim e dizer assim, Deus me falou algo para mim fazer, e vem me contar algo que Deus falou para fazer, e ele vem pedir minha opinião, eu não dou. Porque se é Deus que falou, que Silvia vai dar opinião do quê? Deus é Deus. Deus falou, então faça o que Deus falou. Se as coisas vão andarem bem ou não vão andarem bem, eu não vou dar minha opinião, porque se é Deus que falou. Agora, quando alguém vem e fala assim, olha, eu tenho sentido isso de Deus, eu tenho ouvido isso de Deus, eu quero um conselho seu, acho que é o tempo de fazer isso agora, aí a gente pode orientar a pessoa. Mas hoje está acontecendo muito isso, né? As pessoas vêm já prontas, falam, Deus falou, eu vou fazer, e muitas vezes não era Deus, era a sua mente, era o seu desejo, ou até mesmo a sua vontade, e depois as pessoas acabam tendo certos problemas, né? A mesma coisa quando vai se casar, né? Deus falou que aquele era o homem que eu ia casar. E eu falei, opa, nisso daí eu não entro não, porque o relacionamento é coisa séria, né? Então, se Deus falou que era aquela pessoa, aquela moça ou aquele jovem, olha, vai, verifica bem, observa bem, porque depois é depois, né? Então, mas é essa dificuldade hoje o ser humano tem, porque ele tem tantas pessoas para perguntar e que não consegue ouvir Deus direto. Não consegue ouvir, porque ouve tudo aqui. Ouve aquele, ouve aquele, ouve aquele e fica perdido. E Noé, naquele tempo, ele não tinha ninguém de Deus para ele aconselhar. Ele ouviu Deus uma vez só e fez uma arca. Fez uma arca, isso 120 anos, não foi um dia. 120 anos fazendo aquela arca, preparando aquela arca. E você conhece a palavra, sabe que quantas pessoas oprimia ele, quantas pessoas zombava dele, quantas pessoas falavam, você é louco, você está fazendo isso, olha aí, velho, você já é um velho, já está caducando, você está passando por isso, é por isso que você está fazendo essa loucura. Sabe, muitas vezes as pessoas fazem isso quando você fala, ouve Deus. Você faz coisa doida e as pessoas falam assim, não, você é doido, você está fazendo isso, olha, cuidado, olha, não vai acontecer. Então, a gente precisa tomar cuidado quando nós sabemos a nossa identidade, sabemos ouvir a Deus. Nós precisamos ter essa direção de Deus. É por isso que eu falo, quem conhece o Espírito Santo, quem conhece a sua voz, quem sabe ouvir a sua voz, não há confusão, não há dúvida. Não há. Você espera aquele tempo e isso vai acontecer. Prossiga em conhecer a Deus. Prossiga em conhecer o que Deus está pensando em fazer agora na terra. O que Deus está pensando em fazer agora através de você, naquele trabalho, naquele ministério, naquele país, naquela cidade, sabe, em tudo tem que ser a direção dele. Quando você entende isso, você sabe tomar decisões, você suporta esperar, você suporta a dificuldade que vem e tudo vai ser para a glória de Deus. Todo o trabalho que você fizer com as suas mãos, todas as lutas, todas as dificuldades, sabe o que tem acontecido? É que muitas vezes as pessoas ouvem Deus e ela espera que isso tudo pode mudar no minuto. Ela espera, Deus fala, faz isso. Só que ela espera, porque Deus falou, ela acha que tudo vai andar bem. As portas vão abrir tudo. Então seria muito fácil isso, mas Deus dá
as coisas para nós e Ele nos dá força para suportar os obstáculos. O obstáculo vai ter. Há muitos anos eu sirvo a Deus. E muitos anos atrás eu fui evangelizada de uma forma diferente. Eu fui evangelizada que se eu conhecesse Jesus, tudo ia mudar. Se eu conhecesse o verdadeiro evangelho, eu ia ser a pessoa mais feliz, nada ia me acontecer, minha casa ia tudo bem, as coisas iam dar tudo certo. Você sabe que com a caminhada com o Senhor, eu fui vendo que nada disso acontecia. Tinha muitos espinhos na minha estrada, muita dificuldade para mim caminhar com Ele. Foi muito difícil, foi muita dor, muita decepção, muitos problemas. E tantas vezes eu falava assim, mas meu Deus, me falaram que ia ser tão diferente. Me falaram que eu ia ter tantas coisas e eu estou perdendo coisas. Eu estou perdendo coisas, em vez de ter coisas. E isso foi uma confusão, por isso que hoje, nesse tempo, eu não posso levar a palavra de Deus de qualquer forma. O verdadeiro evangelho da Bíblia, é esse. É o evangelho que Paulo pregou, é o evangelho que esses homens todos pregaram, que todos os sofrimentos deles, eles amavam a Deus. Todo o sofrimento deles não era os problemas dele, o sofrimento. Nós vemos tanto, mesmo nos tempos mais atrás, né? Jó, o sofrimento de Jó. O que você pode falar de Jó? Que sofreu tanto, que perdeu tanto. E Deus fala, Ele é íntegro, Ele é meu. Nós precisamos lembrar desses homens. Nós precisamos lembrar, sabe, desses homens que serviam a Deus e não deixava Ele por nenhuma dificuldade e não olhava a dificuldade como obstáculo. Ah, não, se isso está me acontecendo é porque Deus não está comigo. Você já imaginou? Jó disse assim, olha, mesmo que meus ossos verão a ti. Você já pensou? Jó estava coçando, ele não tinha mais pele. Ele disse, meus ossos verão a ti. E verão a ti. Jó tinha uma fé que Deus mudaria tudo. E Jó, quando ele perdeu os seus 8 filhos, ele adorou a Deus, dobrou o joelho e adorou a Deus, porque ele estava dentro de um plano de Deus. Ele estava dentro de um plano de Deus. Havia alguém, Satanás foi acusar Jó, foi acusar Deus sobre a vida de Jó. E, ele é um homem íntegro, é por isso que ele te serve. Hoje eu falo assim, meu Deus, será que Deus mudou? Ele não mudou. Se não é época de nós só confiar em Deus, mas é época de Deus confiar em nós. Você imaginou? Deus continua o mesmo, Satanás é o mesmo, Deus é o mesmo, não mudou. E ele continua cirandando, ele continua falando, olha ali a Sílvia. A Sílvia te serve por isso, por aquilo. Você já pensou se Deus falar assim, então, ela é íntegra, ela não vai me deixar e pedir algo para mim e eu vou, não, se você não me fizer isso, eu não vou te servir mais, Deus. Olha aí, porque esse mal me veio, por que eu estou sofrendo, não é Deus. Sabe, eu não acredito que você tenha que carregar o sofrimento. O sofrimento não faz você ser santo. Isso é uma outra coisa. Não podemos acreditar que só porque você sofre, Jesus sofreu, você tem que sofrer. Não é isso que eu estou falando. Mas é o momento de Deus confiar em nós. Deus confiar em nós. Deus confiou em Jó. E Jó foi íntegro com Deus. Jó continuou ali. E eu quero que você entenda que esse batismo que João Batista estava falando, você terá um mais poderoso do que eu. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará
com o Espírito Santo. E ele disse que ele era poderoso, que ele não era digno de calçar as sandálias de seus pés. Ele está falando de Jesus, de uma autoridade muito maior, alguém espiritual, é o Filho de Deus, e que ele te batizaria com o Espírito. Então, o batismo no Espírito Santo é necessidade na vida de um cristão. Eu não estou falando aquele batismo que você só fala em língua e pronto. Não, eu estou falando de você receber o Espírito Santo dentro de você. Dentro de você, morar dentro de você, ser o dono das suas ações, ser Ele que comanda o que você tem que fazer. Não é mais você, ser Cristo vive em mim. Não é mais eu não vivo mais. Assim Paulo falou. É disso que eu estou falando, do Espírito Santo morar dentro de você, receber esse batismo do Espírito Santo dentro de você e que ele faça morada dentro de você para que as suas atitudes sejam mudadas e transformadas e que você possa realmente ser o que vai preparar a vinda de Jesus, ser o que vai preparar o retorno de Jesus. Eu estou aqui para preparar um povo para que Jesus volta. Quanto mais eu consigo alcançar pessoas para o reino de Deus, mais perto ele vem, mais perto o reino de Deus chega. Essa é a hora de nós preparar este caminho. É privilégio isso, ele deixou para mim e para você. E se você ainda não entendeu isso, eu quero agora orar por você. Eu quero orar por você, que você entenda o reino de Deus, que você entenda o que é o retorno de Jesus. Ele pode revelar a você. Eu estou pregando aqui coisas simples, mas o Espírito Santo pode tocar em você e revelar o profundo. Eu creio nisso. Você agora que quer dizer sim a esse Jesus, você que tem desejo aí de conhecê-lo mais, eu quero orar por você. Pai, eu oro agora para essa pessoa que está dizendo sim a Ti, Senhor, que está entregando a sua vida a Ti, que está dizendo, Senhor, que o Senhor é o Salvador da vida dela, está reconhecendo que Ele é o Salvador da vida dela. Senhor, entra agora, Senhor, perdoa o pecado dela, escreva o seu nome no livro da vida, Senhor, e que ela possa viver na terra, preparando o caminho para o seu retorno, em nome de Jesus. Pai, eu oro agora para essas pessoas que estão doentes, essas pessoas que estão sofrendo com dor, eu repreendo agora todo espírito de enfermidade, em nome de Jesus. Todo espírito de enfermidade tem causado neste corpo, seja repreendido agora pelo poder do sangue de Jesus. Todo espírito de vício, seja ele qual for, seja repreendido agora. Eu declaro essa pessoa livre, livre. Toda perturbação demoníaca sai agora em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, guarixe, cura o seu corpo. Traga, Senhor, a cura neste corpo que está doente. Senhor, sana essa dor, em nome de Jesus. Senhor, espírito de câncer, em nome de Jesus, seja repreendido todos os tumores desse corpo, em nome de Jesus. Até a próxima, estaremos com vós. Deus abençoe vocês, eu amo vocês.